De acordo com dados governamentais, atualmente, durante a gravação dessa aula em 2023, o Brasil apresenta mais de 13 milhões de pessoas que são portadoras da diabetes mellitus, o que dá aproximadamente 7% da população. Eu estou falando de uma doença que é silenciosa e que normalmente quando ela se manifesta em casos muito graves. Isso acaba afetando não somente a saúde como um todo, mas também questões psicológicas, pois dependendo da gravidade da diabetes, isso pode levar a processos de mutilação e perda de membros, que compromete não somente a qualidade de vida, mas também a saúde emocional dos pacientes. E se você quer entender um pouco sobre a diabetes e também como acabar evitando, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui do Ciência no Papel e te convido para esse mundo doce do pâncreas. Vem! Fala galera massa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ciência no Papel e a gente vai dar prosseguimento à parte final do sistema endócrino. E eu deixei para o final justamente a parte de pâncreas, não somente pela importância para o nosso corpo, mas também por causa da diabetes que tem relação direta com essa glândula. E aqui já de início, eu tinha comentado já nas primeiras aulas para vocês que o pâncreas é conhecido por ser uma glândula mista, ou seja, ele tem uma porção exócrina que vai produzir enzimas e uma parte endócrina que vai estar produzindo os hormônios. O que vai nos interessar aqui, obviamente, é a parte endócrina. Então, se você perceber como é que funciona a parte exócrina, prof. Pessoal, na parte exócrina, a gente viu lá em digestório, o pâncreas está jogando lá no delgado aquele suco pancreático e o bicarbonato, né, que vai ajudar a neutralizar o quimo e também vai ajudar na quebra de substâncias. Então, logicamente, a gente está vendo aqui a ação exócrina dele. Lembra que glândula exócrina é toda aquela que joga o seu conteúdo numa superfície de alguma coisa, seja de uma cavidade, ou seja, a superfície da sua pele. Enquanto que no endócrino, você vai estar falando de algo que vai para o sangue. Então, qual é o hormônio mais lembrado, logicamente, quando a gente pensa na parte endócrina do pâncreas? Lógico, gente, a insulina. É essa mocinha que ajuda os seus níveis de glicose a baixarem. Prof, quer dizer que eu não posso ficar com muita glicose no sangue? De jeito de maneira alguma. Você ficar com uma grande quantidade de glicose no seu sangue é extremamente perigoso, porque isso pode causar vários problemas de vasos sanguíneos, que a gente vai comentar mais pra frente. Mas se liga só, querido. Prof, como é que a insulina faz para tirar a glicose do meu sangue? Da seguinte forma, a insulina, eu coloquei para vocês nessa imagem e coloquei um gifzinho para você ver de forma mais clara. A insulina, ela funciona como se fosse uma chave. Ela encaixa na sua célula e é como se ela girasse. Na hora que ela gira, a célula abre uma porta e a insulina entra. Então é assim que a gente diminui exatamente. Então, quando você tem glicose demais no sangue, a insulina faz com que a célula abra a portinha, tira um pouco dessa glicose que está lá e fechou. Fácil, né, prof? Pelo amor de Deus. Então, olha só. Aqui o esquema, ó. A insulina ligou na célula, faz com que abra essas portinhas e a glicose passa saindo do sangue. E é o ideal, tá? Que ela não fica ali durante muito tempo. O que mais que a gente sabe, prof? Que ela, além dela facilitar a entrada de glicose, a gente sabe que tudo isso tem relação com o seu sistema digestório. Então, esse esquema aqui dá para juntar os dois sistemas de uma forma bem didática para vocês. Então, você comeu, fez a digestão no estômago, chegou no intestino, fez a digestão também e você absorveu os nutrientes. Dentre os nutrientes, vamos botar aqui em azulzinho a glicose. A glicose caiu no seu sangue, o pâncreas percebeu, produziu a insulina e a insulina vai tirar essa glicose daí. Só que olha que legal. Além de a glicose ir para várias células, tem dois lugares que ela vai ficar estocada. Que é no seu fígado e no seu músculo. Como é que é isso, prof? Pessoal, às vezes você está com muita glicose no sangue e não vai usar aquilo. Então, para você ter um estoque de reserva, olha que legal. A insulina faz com que parte da glicose entre no fígado ou no teu músculo para ficar estocada na forma de glicogênio. Prof, o que é glicogênio? É só glicose estocada, tá? Facinho. É como se fosse um depósito de glicose. Então, toda vez que você precisar, prof, tô precisando de energia, esse glicogênio ele vai quebrar. E aí você vai poder usar essa glicose para poder correr, para poder andar, para poder estudar, para poder aguentar ficar sem comer durante um tempo. Olha que legal. Então a insulina ela não somente tira a glicose do sangue, mas também ela ajuda a estocar para uma necessidade posterior. Prof, que massa. Mano, sabe o que é mais massa do que isso? O seu like. O seu like destruidor aqui nesse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo para ajudar essa galera a não desenvolver
diabetes, tá? Porque quem ama, cuida. É isso aí, moleque. Vamos pra frente. O que mais, prof? Como é que funciona esse sistema de atuação? Eu falei pra vocês que o pâncreas produz a insulina. E você já deve ter pego. Qual é a função da insulina? Tirar a glicose do sangue e botar nos tecidos. Ponto. Só isso. Só que você pode também ter o efeito reverso. Vamos supor que você tá com bem pouquinha glicose no sangue agora. Prof, tô passando mal. O que foi? Tô me sentindo tonto, tô me sentindo fraco. Eu tô sentindo que eu tô querendo desmaiar. Tô sentindo que eu tô com pouca glicose no sangue. Aí o que é que o pâncreas faz? Não se preocupe. Eu vou te ajudar agora. Esse pâncreas vai produzir um hormônio chamado glucagon, que vai agir exatamente no teu fígado. Ele vai lá no fígado e vai fazer o quê, prof? Ele vai estimular que aquele glicogênio que você estocou seja quebrado e a glicose seja lançada no sangue novamente. Olha que legal. Prof, que massa. Pois é. Enquanto que a insulina pegou a glicose, estocou no fígado, o glucagon vai pegar isso do fígado e botar de volta no sangue. Então, insulina estoca, glucagon tira. Olha que fácil. Insulina estoca, glucagon tira. Massa, né, prof? Isso é importante porque você tem uma ideia. Eu lembro que certa vez quando eu fui fazer meu alistamento, né, que todo homem é obrigado a fazer, e um rapaz que ele tava atrás de mim na fila, que ele tava passando mal, porque como a gente saiu muito cedo para fazer a seleção, ele tava sem se alimentar. Ele não deu tempo de tomar café. Ele tava falando que tava meio tonto e tal, até que o camarada desmaiou. E no que ele desmaiou, gente, chegaram ali dando alguma coisa doce, ele conseguiu voltar a si. Basicamente o que aconteceu? Os níveis de glicose baixaram tanto que o que tinha ali do fígado para poder dar já tinha ido embora também e o camarada acabou passando mal, infelizmente. Então, enquanto a insulina estoca, o glucagon estimula a quebra do glicogênio no fígado e nos músculos. Show? O que mais, prof? Então, toda vez que a glicose baixar, você produz glucagon. Toda vez que a glicose aumentar, você produz insulina. Então, esse esquema aqui, eu acho ele maravilhoso, porque você tem a junção das duas coisas. Então, olha aqui pra cima, aluno. Isso aqui você pode fazer um esquema no seu caderno para deixar bem representado e vai facilitar demais. Aqui, ó, você tá vendo que eu tenho muita glicose no sangue. O que que acontece? Estimula o pâncreas. O pâncreas produz insulina. E essa insulina vai fazer o quê, prof? Vai diminuir essa glicose no sangue. Então, olha só de novo, ó. Tava com muita glicose, estimulou o pâncreas. Pâncreas produz insulina. Insulina reduz a glicose. Boa. Agora vamos fazer o contrário. Prof, tô com pouquíssima glicose no sangue. Isso estimula o pâncreas produz glucagon. Ele age no fígado. E o fígado vai liberar aquele glicogênio de volta no sangue na forma de glicose. Olha que chocolate. Então, muita glicose, insulina. Pouca glicose, glucagon. Pra quê, prof? Muita insulina, reduz a glicose. Glucagon eleva a glicose no sangue. E, obviamente, eu separei esse momento pra gente estar falando de algo super sério, que é essa diabetes. Existem basicamente dois tipos de diabetes, de forma resumida aqui pra vocês. A mellitus e a insípidos. A insípidos ela não interessa pra gente aqui na nossa aula. Aqui vai interessar essa tal de diabetes mellitus. E dentro dela você tem a do tipo 1 e a do tipo 2. Como é que acontece isso, prof? Esse tipo de problema, gente, assombra muitas pessoas, porque quando você tem muito açúcar no sangue, muita glicose, isso destrói os vasos sanguíneos. Você já parou pra pensar no estrago? Destrói vaso sanguíneo. Eu acho que você tá ligado que sem vaso sanguíneo, assim, o sangue não passa e você fica sem nada, né? Pois é, esse é o grande problema da diabetes. Essa grande quantidade de glicose, ela acaba destruindo os vasos e, consequentemente, vai prejudicar muita coisa. O transporte de substâncias, a cicatrização. É por isso que pessoas, quando sofrem corte e são portadores de diabetes, têm muita dificuldade em fechar a ferida, porque o sangue não chega ali, não tem vaso. Ou então, pior, quando você tem muita diabetes, como o sangue não chega naquele local, não tem vaso, aquela área começa a apodrecer, gente. É a famosa gangrena, que é quando uma parte do seu órgão começa a apodrecer e você tem que literalmente arrancar, tem que fazer uma cirurgia para tirar aquilo dali. Então, a gente tem esses dois tipos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. A do tipo 1, a gente chama de insulino dependente, porque o camarada ele não produz insulina. Isso é muito comum ali já na primeira infância. O boyzinho já criança já diagnostica. O que que acontece? A gente não sabe explicar muito bem o porquê, mas o nosso sistema de defesa ataca o pâncreas. Prof, mas o pâncreas fez o quê? Provavelmente nada. Mas o camarada é afoito e acaba atacando. E quando o pâncreas ele sofre,
Ele não vai produzir insulina. Esse aqui é o tipo de paciente que normalmente usa aquelas injeções para aplicar insulina algumas vezes durante o dia. Tem que estar ali controlando regularmente com aquele aparelho para estar vendo. Uma outra coisa que eu coloquei, como ele não produz insulina, o que é que acontece? A glicose entra no sangue? Não entra. Os sintomas, ele vai ter muita sede. Prof, muita sede pensa comigo. Quando você tem muita glicose no sangue, é como se você tivesse muito sal. E aí, se você tem, tipo, muito sal, você tem sede. Esse camarada, ele bebe muita água. Se ele bebe muita água, ele vai fazer o quê? Muito xixi. E ele também sente muita fome. E faz sentido. Pessoal, se a glicose não está entrando na célula, o que é que a célula pensa? Poxa, não chegou comida. Tô com fome. E aí o camarada vai e come mais. Mas, prof, a glicose não vai entrar. Pois é, você percebeu que é um ciclo infinito? Ele vai comer, a glicose não vai entrar, ele vai continuar com fome, come de novo, a glicose não entra, continua com fome e fica nisso. E ele come, dá sede, toma água, faz xixi. E aí, meu amigo, é uma vida complicada. Então, mas aqui o tratamento é mais tranquilo, porque você vai só aplicando a insulina diariamente e tem como reverter. No caso aqui do Brasil, ela é distribuída gratuitamente nos postos de saúde. E aí você pode acabar pegando, caso você conheça alguém, ou se você já é portador, você sabe mais ou menos como é que funciona o dia a dia de um portador. Existe aí trabalhos, né, para o desenvolvimento de um adesivo, que ele percebe quando a sua glicose está ficando muito alta, aí o adesivo vai descarrega a insulina no seu corpo, né? São os avanços que a gente deseja que melhore a qualidade de vida dos pacientes de diabetes. E olha, como eu disse lá no início dessa aula, o Brasil tem quase 15 milhões de pessoas, isso diagnosticadas, fora as que provavelmente são e nunca foram atrás para saber. Então você bote aí, na minha cabeça deve ter provavelmente mais do que 15 milhões tranquilamente. Prof, e aí? E essa outra diabetes, né, que é a mellitus do tipo 2? Enquanto na 1 é insulino dependente, ou seja, ele não produz insulina, tem que ficar tomando injeção para repor, nessa daqui ele produz. Ah, prof, que massa. Mais ou menos. Ele produz, só que ela não funciona. Sério? Essa daqui tem muito a ver com estilo de vida. Pessoas sedentárias, pessoas obesas, pessoas que comem muita porcaria, tipo fritura, gorduras, doces. Você come ingere tanta glicose que o seu pâncreas tem que produzir insulina assim como se não houvesse amanhã. Só que chega uma hora que as coisas param de funcionar. E aí tem uma hora que a insulina simplesmente não funciona mais. Você já produziu tanta que o corpo faz, quero mais não. Veja, você tem insulina, você está produzindo, mas seu corpo simplesmente não quer. Já parou para pensar como isso é complicado? Parou, não quer mais. E aí, a gente diz que nesse caso, esses pacientes são insulino resistentes. Eles têm resistência à insulina. Ele produz, mas ela não funciona. Então, as células elas ficam menos sensíveis para o hormônio. A glicose, obviamente, não consegue entrar no sangue, ficando o quê? Aliás, não consegue entrar na célula, ficando concentrada no sangue. E essa aqui, você consegue controlar, não necessariamente tomando injeções. Porque, veja, seu problema não é falta de insulina. Nesse caso aqui, o paciente vai ter que fazer o quê? Dieta, exercícios, pode tomar alguns medicamentos que ajudam a diminuir essa quantidade de glicose. A dieta dele tem que remover bastante carboidrato para ajudar nesse controle, vai ter que ingerir mais proteína. Os exercícios, obviamente, tem que fazer parte do dia a dia desse paciente, porque é algo extremamente complicado. Acreditem, seja adulto ou criança, idoso ou não, homem ou mulher, todos nós estamos suscetíveis a diabetes, todos. Lógico, ela tem um cunho genético, tem pessoas que já têm uma facilidade por natureza para desenvolver, isso aí não dá para negar. Mas se você começar a tomar os cuidados com antecedência, você pode evitar um mal que assola aí boa parte da população brasileira. E se você curtiu essa aula, não deixe de dar aquele like maroto, não esquece que a gente tem uma playlist gigante sobre esses assuntos. Um cheiro bem grande e até mais.